Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que está sintonizando a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênção. Sou o Padre Yuli, uma grande alegria chegar até a sua casa, junto à sua família, nesta terça para quarta-feira, onde juntos vamos rezar, vamos aprender mais sobre as coisas de Deus e, acima de tudo, estarmos juntos pela televisão, formando esta grande comunidade de oração. Jesus já dizia, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Nós somos milhões que agora nos reunimos para rezar, para falarmos das coisas de Deus. Então convido você a ficar conosco até 1h da manhã, ao vivo, aqui na Rede Século XXI. E desde já, nossas atendentes já estão lá para atender você com todo carinho. Você é que nos ajuda a fazer a Madrugada de Bênçãos. Vamos rezar juntos? Ligue para a gente, enviando o seu pedido de oração, falando ao vivo com o Padre também, 0800 777 0021 é o nosso telefone. Você telefonando do número fixo, do seu telefone fixo, você não paga nada. 0800 777 0021. Entre em contato, nossas atendentes já estão lá para atender você com todo carinho. Vamos rezar juntos, lembrando que os seus pedidos, suas intenções, nós vamos logo mais, no Momento Mariano, depositar aos pés de Nossa Senhora Aparecida. Que Maria, nossa mãe, possa levar esses pedidos até o coração de seu Filho Jesus, interceder por cada um de nós que estamos vivendo na Igreja Católica, o tempo do Advento, a preparação para o Natal de Jesus. Esta segunda semana do Advento, onde se destaca a figura de São João Batista, que vai dizer: preparai os caminhos para o Senhor, endireitai suas veredas. Nós também precisamos preparar os nossos caminhos, isto é, a nossa vida, para que Jesus possa renascer em nosso coração, renascer em nossa vida, em nossa história, com a sua palavra, com os seus ensinamentos, e nós possamos assim colocar em prática essas palavras, esses ensinamentos. A preparação exterior para o Natal é importante também, mas acima disso, a nossa preparação interior, a nossa preparação espiritual para vivermos bem o Santo Natal. Sempre nós temos um tema para a gente aprender, para a gente rezar também. O nosso tema hoje, os valores da vida cristã. A vida cristã, ela é cheia, é repleta de valores que vão nos ajudar a formar a nossa personalidade, a formar o nosso caráter, a fazer de nós pessoas com caráter, pessoas de valor, portanto. E é interessante esse tema justamente porque no mundo nosso de hoje, não só no âmbito cristão, mas no mundo em geral, faltam-se valores. Quer dizer, as pessoas hoje em dia vivem, e aqui não são algumas classes, de modo geral, Os valores, eles são descartados desde pequenos, Você talvez, que é mais experiente na sua formação, na sua educação cristã e na sua educação civil, no passado havia esta disciplina para se dar valores às pessoas, para que eu saiba valorizar aquilo que eu tenho, como eu tenho, aquilo que eu sou. Portanto, não é só o ter, mas é o ser que é muito importante. Hoje, infelizmente, destaca-se muito o ter, o materialismo, exageradamente até, e se deixa de lado o ser da pessoa. Quer dizer, a pessoa só é alguma coisa se ela tem alguma coisa, se ela possui alguma coisa materialmente ou até o poder. E se esquece justamente do caráter da pessoa, caráter que significa a marca da pessoa. Virtude, que na verdade, os valores da vida cristã, quando a gente diz isso, a gente está dizendo as virtudes do ser cristão. A palavra virtude vem do latim virtus, que significa força que vem de dentro para fazer o bem. Isso é uma virtude. Veja, é o oposto de vício. O vício é uma força também que vem de dentro, mas para fazer o mal. Portanto, a virtude é essa força que vem de dentro para fazer o bem. Pois bem, na nossa Igreja Católica, nós acreditamos, a nossa doutrina professa isso, nós temos, primeiramente, as 3 virtudes teologais. Virtude, força que vem de dentro para fazer o bem.
teologal que vem de Deus. Virtude teologal é uma virtude que vem de Deus, uma força para fazer o bem que vem de Deus. Fé, esperança e caridade são as 3 virtudes teologais, que são graça de Deus, são presença de Deus. E depois nós temos, a partir dessas, as virtudes humanas, que, claro, advém de Deus também. Nós cremos nisso, né? A palavra de Deus vai nos ensinar isso. Eu gostaria, inclusive, de tomar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que nos ajuda a entender. Claro, a igreja não inventa nada, não cria nada. Ela o faz de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a tradição daqueles primeiros teólogos, padres da igreja, santos da igreja. Então é importante a gente sempre usar a Escritura Sagrada. Na nossa doutrina se funda aqui. E de maneira muito especial, lá na carta de São Paulo aos Coríntios, nós temos os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, que são 12. Não são os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são 7, não é? Na Crisma nós falamos muito disso. Esses são os frutos do Espírito Santo, que Paulo vai elencar esses frutos, que são 12. Nós poderíamos, portanto, dizer que são virtudes que vêm de Deus pelo Espírito Santo para nós, para que a gente possa colocar em prática. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, está cheio do Espírito de Deus, ele coloca essas virtudes em prática na sua vida, no seu dia a dia. E na medida que nós buscamos viver essas virtudes, nós nos aproximamos de Deus. Portanto, nós estamos abertos à sua graça, à sua bênção na nossa vida. E a bênção e a graça vai acontecer em nossa vida, porque nós estamos em comunhão com Deus. Nós estamos na presença de Deus, nós estamos conectados com Deus, não é? Então, diz lá São Paulo aos Coríntios, que esses frutos do Espírito Santo, que nós dizemos também virtudes, a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, que significa uma paciência nas dificuldades, né? Longanimidade significa isso, paciência na dificuldade, a bondade, a benignidade, que é a bondade extrema, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, a continência e a castidade. São virtudes que vêm do Espírito Santo para nós. Portanto, quando nós rezamos, quando nós clamamos o Espírito Santo, no nosso batismo nós recebemos o dom do Espírito Santo. E na Crisma, depois, nós confirmamos esse dom como sacramento, não é? O sacramento da maturidade cristã. Mas desde o batismo já temos o dom do Espírito. Portanto, já temos essas virtudes em nosso coração. Claro que são 12, né? Você pode dizer assim, mas são só 12? Claro que não. Essas 12 são as capitais, as principais. E a partir dessas emanam tantas outras virtudes, não é? Por exemplo, você ser honesto, você ser verdadeiro, você ser correto em tudo que você faz. Enfim, tudo aquilo que emana de dentro de nós, que nos leva a fazer o bem. Porque a virtude é justamente, então, essa força. É bom lembrar da palavra, porque você vai lembrar o que é uma virtude. Essa força que brota do coração para fazermos o bem. Então, tudo aquilo, não só essas 12 virtudes, mas tudo aquilo que é para o bem, não é uma atitude, um comportamento que me leva a fazer o bem a mim mesmo ou aos outros, é uma virtude. Veja então que no mundo nosso, como eu já estava dizendo anteriormente, como faltam virtudes, como faltam pessoas virtuosas. E eu ser virtuoso é uma grande graça de Deus, é uma bênção. Porque na medida que eu sou virtuoso, que eu vivo, portanto, essas virtudes, essa força para fazer o bem, eu faço para mim e para aqueles que estão ao meu lado. Há uma outra palavrinha também que se usa muito na filosofia e você ouve muito falar, a ética, não é? Ética, moral. Aquela pessoa não tem ética ou aquela pessoa não tem moral. São palavras muito próximas, né? A moral é um conjunto de regras para o bem comum de uma sociedade. A ética também leva a isso, né?
A ética é um conjunto de regras morais, costumes de uma sociedade para se viver bem naquela sociedade. Portanto, quando falamos que não há ética, é porque aqueles bons costumes que levam a fazer o bem, para o bem da sociedade, estão em falta. As pessoas não estão vivendo aquilo. Quando falamos, portanto, que faltam valores cristãos na sociedade, faltam justamente virtudes que advêm de Cristo Jesus. E como é que eu sei disso? Porque essas virtudes, essa maneira de fazer o bem, ela nasce da vivência do Evangelho, da Palavra de Deus. Portanto, na medida que as pessoas se afastam cada vez mais de Deus, não estão em comunhão com Deus, não estão na presença de Deus, logo também não conseguem ouvir a voz de Deus nos seus comportamentos e nas suas atitudes. Portanto, esses valores acabam não chegando ao coração da pessoa, porque ela não está de ouvidos a Deus, de ouvidos atentos. E quando digo ouvido, não é só o ouvido fisicamente falando, o ouvido do coração, não é? Eu não estou conectado para ouvir o que Deus tem para mim, para eu escutar de maneira especial com o coração o que Deus tem para mim, qual a direção que Ele tem para mim, qual o norte para a minha vida. Portanto, eu acabo colocando na minha vida outros valores, que na verdade são falsos valores, entenda bem, são falsos valores. Hoje no mundo nós vemos e vivemos uma ilusão com relação a valores, com relação a bons costumes. E as pessoas muitas vezes acham que ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa valorosa, é uma coisa careta, é uma coisa do passado. Claro que não, isso é uma ignorância. E nós, como cristãos, precisamos mudar isso e dar o nosso testemunho. Ter os valores cristãos no dia a dia, no seu trabalho, no seu estudo, na sua família mesmo, no seu grupo de amigos, na sua comunidade, enfim, onde você estiver, você age, se comporta com as atitudes que vêm de Jesus. Olha que importante, olha onde nós chegamos. As nossas atitudes como cristãos que somos, devem ser atitudes semelhantes à de Jesus. Os valores, portanto, de Jesus, aquilo que Jesus fazia, conforme Jesus agia, os seus costumes, aquilo que ele falava, pregava e vivia, esta é a fonte dos nossos valores cristãos. Portanto, quando vamos numa escola onde se querem pregar tantas coisas e tantas besteiras que hoje em dia se coloca na nossa educação das crianças, infelizmente, mas quando se diz para falar de Deus, é proibido, não se pode falar de Deus. Quer dizer, eu não posso tratar desses valores. Mas sabe por quê? Por um motivo muito simples. A fé, ela traz liberdade. A fé não aprisiona ninguém. A fé traz liberdade. Por isso você vai perceber, e basta estudar história, que naqueles regimes totalitários, comunistas, se proibia, a primeira coisa, o quê? A religião. Por quê? Porque se proibindo a religião, as pessoas não pensavam, não buscavam a liberdade e, portanto, eram mais facilmente manipuladas. Olha só onde nós chegamos, hein? Não se abolia a religião simplesmente por política, não, ou porque não gostavam dela, não. É porque a religião, a fé, ela traz liberdade. A verdadeira religião, estou dizendo, claro, traz liberdade. Os valores cristãos fazem as pessoas pensar, saírem de si mesmas, estar em comunidade, faz as pessoas buscar a liberdade. A fé não aprisiona ninguém. Quem prega ou vive uma fé que aprisiona não entendeu coisa nenhuma de fé, muito menos da fé católica. Portanto, vemos ao longo da história, quando se proíbe a religião, se proíbe a liberdade. Quando na educação ou na escola se proíbe falar de Deus, dos valores cristãos, proíbe-se, portanto, a arte de pensar, de ter a liberdade,
E daí se fala de tantas outras besteiras, não é? Tantas outras besteiras, como por exemplo, que o seu filho vai para a escola e desde pequeno, 5, 6 anos, ele que vai escolher se ele quer ser homem ou quer ser mulher, né? Ele que escolhe. Ah, mas ele nasceu homem. Pois é, mas diz aí uma tal de ideologia de gênero, que ele escolhe se ele quer ser homem ou quer ser mulher. Mesmo tendo nascido homem, né, ou tendo nascido mulher, ele pode escolher depois, com o passar do tempo, o que ele quer ser, a orientação sexual dele. Olha só onde nós chegamos, né? Que asneira, meu Deus do céu. Olha que asneira, precisamos tomar cuidado com essas coisas nas nossas escolas, com seus filhos. Quando nós vemos, por exemplo, na nossa política, como falta ética, não é? Pois é, falta o que nesse meio? Valores cristãos. Valores cristãos. Falta Deus. É muito simples, falta Deus. Quando nós tiramos Deus da nossa vida, tiramos esses valores, tiramos esses ensinamentos básicos do Evangelho e da Bíblia, cada um faz o que quer e como quer. E nesse caso, quando falamos de quem governa, quem sofre é o povo. Infelizmente, nós vemos situações deploráveis, não é? Deploráveis. Eu fiz visita no hospital essa semana, olha, eu saí, a gente vê na televisão essas coisas, não é? Mas quando a gente vai lá e se depara com algumas situações, a gente sai chocado, né? Infelizmente, de ver a precariedade, o sofrimento das pessoas que mais necessitam, né? Uma coisa assim, desumana. Eu não vou falar outras coisas aqui, porque a gente está na televisão, não pode falar, né? Mas desumana. E por que chegou nisso? Porque falta Deus. Simplesmente por isso. Não é um simples ateísmo que se fala que se nega a Deus. Não é só isso. É muito pior do que isso, né? É muito pior do que isso. Portanto, vamos pedir a Deus que nos dê a graça de abrir o nosso coração para a gente ter esses valores, defender esses valores cristãos, não é? Isso não é semente fechada, muito pelo contrário, já disse, é buscar liberdade. E a gente buscar isso, porque na medida que a gente acolhe esses valores cristãos e vive esses valores cristãos, a gente se aproxima de Deus, a gente entra na presença de Deus e está em comunhão com Deus. E se estamos na presença de Deus, em comunhão com Deus, a graça nos acontece, a bênção de Deus nos acontece. Sejamos cristãos católicos autênticos, portanto, onde quer que nós estejamos, mas pedindo sempre a graça e a força do Espírito Santo para sermos. E assim, nós possamos fazer com que a graça e bênção aconteça na minha e na sua vida. A cura, a libertação, a bênção que você precisa possa acontecer para você hoje, nessa noite, nessa madrugada de bênçãos. Por isso, ligue para a gente, vamos rezar juntos, pedindo a força do Espírito Santo para viver esta vida cristã e a força do Espírito Santo para conseguir a graça e a bênção necessária em nossa vida. Ligue para a gente, 0800 777 0021 é o nosso telefone. Você pode mandar também o seu e-mail para a gente, madrugada@rs21.com.br é o nosso e-mail, e também pelo WhatsApp, está aí na sua tela o número do nosso WhatsApp. Nós não atendemos as chamadas, mas acolhemos os seus pedidos, 0 operadora 19 99 675 5600, 0 operadora 19 99 675 5600 é o nosso WhatsApp para você também entrar em contato, dá até para ficar sócio pelo WhatsApp. São os canais, os meios que nós temos para você falar conosco, para você falar ao vivo, mandar o seu pedido de oração. Por falar nisso, tem alguém já para falar ao vivo, participar ao vivo conosco na nossa madrugada de bênçãos. Boa noite! Boa noite! Alô? Alô? Caiu a ligação, só porque eu fui atender caiu, hein? Tenta de novo então, nós estamos ao vivo aqui na Rede Século XXI, Madrugada de Bênção, vamos até 1h da manhã, ao vivo. Você liga para participar conosco, liga para falar ao vivo com o padre, vai ser uma grande alegria poder falar com você, poder partilhar, poder rezar com você. Aproveita o nosso intervalo agora para você ligar, para você telefonar. Aproveita também para você ficar sócio, você que não é sócio ainda, aproveite para dizer sim, essa obra, estamos começando o mês,
mês de dezembro, último mês do ano. Olha, não é fácil, né? Então precisamos do seu sim também para ajudar na evangelização. Um intervalo bem rápido, a gente volta já já. Deus está